Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 351 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita por Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, passionista do século XIX, capítulo 29. Também é um capítulo que ele vai falar sobre coisas gerais, não tem a data aqui, não é uma não são dados biográficos, né, de determinada época, mas ele vai dar uma visão geral aqui da vida dele. O apóstolo dos bandidos. Que força, que fecundidade no apostolado de Paulo, inspirado unicamente em Jesus crucificado. Já vimos como Deus abençoou a extraordinária messe das pessoas, colhida pelo grande missionário no campo da igreja. Por toda parte onde se fazia ouvir sua voz, operava-se completa transformação. Floresciam os costumes, desapareciam os ódios implacáveis, restabelecia-se a paz no seio das famílias, as pessoas entregavam-se à prática da oração mental, os corações se inflamavam no amor a Jesus crucificado. Reviviam-se os mais belos tempos do cristianismo. Pronunciava-se o nome do grande missionário com admiração e acatamento. Abre aspas. O Padre Paulo é verdadeiramente santo. É grande apóstolo de Jesus crucificado, fecha aspas. Não sabiam separar-se dele. Terminada a missão, acompanhavam-no em multidão por grande trecho da estrada. Recomendavam-se as suas orações, beijavam-lhe as mãos, a capa e até as pegadas ao longo dos caminhos. Dir-se-ia que recebera de Jesus moribundo o dom particular de converter os salteadores em bons ladrões. Recolhamos na vasta seara mais alguns casos. Os bandidos de Montiano. Paulo, em viagem para Montiano, cruzou com um bando de bandidos a cavalo. Atraídos por sua afabilidade, resolveram acompanhá-lo. Paulo falou-lhes sobre Deus, a alma e a salvação eterna, como somente ele sabia fazê-lo. Aqueles homens, habituados aos crimes e homicídios, sentiam diminuir-lhes a crueldade e a ferocidade. Ao repararem que as pegadas do servo de Deus foram assinaladas por manchas de sangue, apearam, insistindo a que montasse um dos cavalos. Recusada a oferta, os bandidos, nos trechos escabrosos, estendiam suas capas e o obrigavam a passar sobre elas. Seguiram-no até Montiano. Como estavam armados, atravessaram as ruas em silêncio e entraram na igreja, assistindo com máximo respeito ao sermão pregado pelo servo de Deus. Assim fizeram até o término da missão. O que é mais admirável é que todos mudaram de vida, tornando-se ótimos cristãos até a morte. O salteador de Magliano. Eis mais um fato em que resplandece a misericórdia divina. Famoso salteador jurava assassinar um senhor em Orbetelo. Paulo deliberou encontrar-se com o temível bandido. Em vão quiseram demovê-lo do intento. Armado do crucifixo, encaminhou-se ao esconderijo do facínora. Encontrou um homem armado dos pés à cabeça e perguntou-lhe se era fulano de tal. Sou, respondeu-lhe.
este com ar ameaçador. Paulo ergueu a cruz, ajoelhou-se e exclamou: Vim expressamente para solicitar-lhe um favor em nome de Jesus Cristo, e não voltarei sem havê-lo conseguido. Que é o que deseja? Que perdoe a tal pessoa, pondo fim a seus temores. Tanta doçura triunfou sobre a ferocidade cruel. Ah, Padre, balbuciou vencido pela graça. Levanta-te, pois não posso negar o que me pede. Somente o Senhor poderia consegui-lo. Sim, perdoo de todo o coração. A pedido de Paulo, firmou um documento em que declarava perdoar a quem até então perseguia de morte. Notando as boas disposições do bandido, falou-lhe com a habitual bondade de Jesus, cujos braços abertos anelavam por apertá-lo ao coração. Houve o triunfo da cruz. Não somente o bandido confessou-se, mas todos os seus cúmplices e perseveraram nos bons propósitos. Que alegria a daquela pobre gente! Que júbilo, sobretudo, para o coração do apóstolo! Como tardasse a voltar, preocupavam-se os de Orbetelho. Com seu regresso, o contentamento foi geral, notadamente do pobre homem a quem Paulo salvara a vida. Temerosa surpresa. Essas conversões tornaram-se notáveis em toda a Itália, repercutindo até nos antros dos salteadores. Vários entre eles foram à procura do santo para depor-lhe aos pés o peso de tantos delitos. Vejamos apenas o seguinte. Anoitecia. Paulo e João Batista percorriam a estrada, ladeada de bosques, que leva a Monte Marano, aldeia da Toscana. Para tratar a sós com Deus, conforme costumava, mandou que o companheiro se adiantasse. Um ladrão armado tomou-o pelo braço, arrastando-o para o bosque. Assustado, Paulo o foi seguindo. Ao recobrar coragem, perguntou ao estranho personagem o que desejava. Mais para dentro, replicou o bandido, continuando a arrastá-lo. Julgando-se perdido, encomendou a alma a Deus. Na floresta mais densa, o bandido ajoelhou-se e implorou humildemente. Padre, confesse-me, por favor. Meu irmão poderia ter me dito antes. Perdoe-me, padre. Julguei que, se não procedesse assim, não me haveria em confissão. Sim, confessá-lo-ei, mas deixe-me antes tranquilizar o meu companheiro. Horas depois, o singular penitente estava reconciliado com Nosso Senhor, a quem tanto ofendera. Há 12 anos não me confesso. O santo costumava dizer: a brandura atrai, o rigor afasta. E apresentava o fato seguinte: numa missão, dissera-lhe um pecador: Padre, confesse-me, pois faz 12 anos que não me confesso. Notando no penitente, depois da confissão, insólita alegria, perguntou-lhe por que se privara por tanto tempo dessa felicidade. Disse-lhe aquele senhor: Padre Paulo, fui um dia confessar-me. O sacerdote repreendeu-me asperamente, expulsou-me do confessionário bradando: Retira-te daqui, pois estás condenado. Atemorizado, nunca mais me atrevi a confessar-me. Anos depois, esse convertido, encontrando-se com o santo, beijou-lhe as mãos, dizendo-lhe: Padre Paulo, desde que me confessei com vossa reverendíssima, com a graça de Deus, não mais caí em pecado grave. Que poder não encerra a doçura? Poderíamos referir numerosas e admiráveis conversões de mulheres de má vida. Quantas vezes essas míseras,
tocada pelas palavras do santo, interromperam-lhe o sermão, exclamando: Ai de mim, infeliz pecadora! Perdão, perdão pelos escândalos que causei. Diante de cenas tão edificantes, a comoção, os soluços e os gemidos eram gerais. Narremos o fato de uma jovem cega de Orbetelo. Cegara de repente havia 8 meses. Persuadira o demônio de que Deus a abandonara e que, para recuperar a paz e a tranquilidade, devia deixar os exercícios de piedade. Pobre jovem, sucumbira à ilusão, julgando que somente a desconfiança absoluta a faria menos feliz. Com efeito, a partir daí, não derramara uma lágrima sequer. Vivia nesse mísero estado havia vários meses, quando lá chegou o padre Paulo, hospedando-se na casa dos Grazi, seus benfeitores. Uma irmã da desditosa jovem, certamente por inspiração divina, levou-a ao santo. Após a missa, o servo de Deus espontaneamente perguntou pela cega. Ao apresentarem-na, foi-lhe dizendo: Júlia, necessitas 2 graças, a luz da alma e a luz dos olhos. Qual a tua preferência? E sem dar-lhe tempo para a resposta: Oh, não há dúvida. Preferes a vista da alma, não é? E pousou 2 dedos nos olhos da cega. Esses 2 dedos acabam de tocar grande e santa coisa, o pão dos anjos. Exclamou logo Júlia, fora de si. A vista da alma, a vista da alma. A luz divina iluminara o espírito da donzela. Reconciliou-se com Deus, desfrutando desde esse momento inefável felicidade, como jamais experimentara no passado. Como Nosso Senhor crucificado é infinitamente misericordioso. Vejamos agora o seu infinito poder. Sua voz é ouvida ao longe. Um senhor dirigia-se a cavalo para Porto Ferraio, na ilha de Elba. Ao chegar ao Elbetro, ecoaram-lhe aos ouvidos essas terríveis palavras: Inferno, eternidade. Deteve-se assustado. De onde viria voz tão potente? Não se deparando com ninguém, naquela solidão, cravou as esporas no cavalo e prosseguiu o caminho. Dados alguns passos, ouviu novamente, com timbre mais forte, as mesmas palavras. A tremer, desceu do cavalo, pôs-se de joelhos, implorando perdão a Deus pelas próprias faltas. Em Porto Ferraio, soube que o padre Paulo pronunciara aquelas palavras no instante em que ele as ouvira, a 3 quilômetros de distância. Prodígios semelhantes repetiram-se com o pastor. Um enfermo e um médico. Um pastor, um enfermo e um médico. O pastor cuidando de seu rebanho. O enfermo em seu leito de dor. E o médico no cumprimento dos deveres profissionais, a 8 quilômetros de distância. E o que é mais admirável, ouviram todo o sermão. Uma espécie de bilocação, né, auditiva. Mas agora tem a bilocação real, né? O santo, então, é a bilocação, né? O santo terminara a missão em Piombim. Verdadeira multidão o acompanhara ao porto para dar-lhe adeus. Com vento propício, logo o vapor desapareceu no horizonte. Entre os que lá se achavam, estava o doutor Geraldini. De volta à cidade, fora visitar um amigo.
Qual não foi, porém, o seu espanto ao ver o padre Paulo deixar aquela casa? Como, padre Paulo, vossa reverentíssima, por aqui? Acompanhei-o ao porto, vi-o partir, perdi de vista o vapor. Silêncio, senhor Geraldini. Aqui estou por um ato de caridade. E desapareceu. Por vezes, voz misteriosa obrigava os pecadores a procurarem o caridoso médico. Não era raro o santo aparecer a alguma pessoa para consolá-la ou para reconciliá-la com Nosso Senhor. Certa manhã, enquanto depunha os paramentos sagrados, apresentou-se-lhe um homem que foi logo dizendo: Padre Paulo, ouça-me em confissão, pois há 10 anos não me confesso. Você quer desonrar-se? Respondeu-lhe o santo. E voltando-se para os presentes: Não acreditem, o que ele quer é confessar-se em primeiro lugar. Contudo, aquele senhor protestou: Faz 10 anos que não me confesso. Terminada a ação de graças, Paulo o confessou. Misericórdia de Deus. Onde abundar a culpa, superabundou a graça. O pobre homem, grande pecador, golpeava o peito com uma pedra, prova de sincero arrependimento. O santo teve de que intervir, arrancando-lhe a pedra da mão. O mais maravilhoso foi o modo como o penitente chegou aos pés do confessor. Enquanto se dirigia ao povoado, onde se pregava a missão, apareceu-lhe o demônio, ameaçando levá-lo ao inferno. Compreende-se facilmente o espanto do pobre pecador. Durante a noite, uma voz se fizera ouvir diversas vezes: Confessa-te com o padre Paulo. Essa a razão por que o chamou pelo nome, embora não o conhecesse. Seu anjo ou ele mesmo? Em outra ocasião, Paulo passara a noite toda no confessionário. De manhã, celebrada a Santa Missa e dadas as devidas graças, retirara-se à casa paroquial para breve descanso. Apenas se recolhera, bateram à porta. Era um senhor que desejava confessar-se. Meu filho, disse-lhe o santo, necessito repousar por alguns instantes. Vá à igreja e qualquer dos meus companheiros o atenderá. Contudo, uma voz lhe segredou aos ouvidos: Confessa esse pobre homem. Chamou-o então e o penitente lhe declarou: Padre, se aqui estou para confessar-me a esta hora, é porque o Senhor mesmo mo insinuou. Como? Perguntou admirado o servo de Deus. Esta é a verdade, replicou o penitente. O Senhor me disse na noite passada: Vem confessar-te. Maravilhou-se Paulo das sublimes invenções da graça, confessando com humildade que, vez por outra, o anjo da guarda tomava-lhe o semblante para coadjuvá-lo na conversão das pessoas. Confirma o fato seguinte. Na igreja, no Monte Argentário, denotando grande preocupação, jazia a um canto, ajoelhado, ex-oficial do exército. O padre Luís do Coração de Jesus o notou. Aproximou-se dele, perguntando em que poderia servi-lo. O padre Paulo está em casa? Perturbou-se ao saber que o servo de Deus estava ausente. Desejaria confessar-me com ele, acrescentou, suspirando. Se é apenas isso que deseja, não faltam aqui confessores. Há 6. Pois bem, confessar-me-ei com vossa reverendíssima. O padre Luís conduziu-o à sala do capítulo, onde havia grande e comovente crucifixo. Apenas o ex-oficial pousou os olhos naquela efígie, caiu de joelhos e, batendo no peito, exclamou chorando: Perdoa-me, padre, perdoa-me. Havê-lo atraído a seus pés é prova patente do perdão, respondeu-lhe o padre Luís para animá-lo. Padre,
Há mais de 50 anos que vivo em sacrilégio, atormentado sempre por cruéis remorsos. Não consigo vencer essa vergonha. Uma noite pareceu-me ver em sonho a Jesus crucificado entre sua Mãe Santíssima e o Padre Paulo. Este, tirando de sob a capa afiada, disse-me em tom ameaçador: Vai confessar-te no retiro do Monte Argentário e dar-te-ei a morte. A Santíssima Virgem, compadecendo-se de mim, acenou-lhe com ambas as mãos para que sustasse o golpe, assegurando-lhe que eu viria confessar-me. Saltei da cama, apavorado. Estava banhado de suor frio, como se tivesse deixado o banho. Pois bem, apesar de tudo, não me decidi a confessar-me. Dias após, repetiu-se o sonho, mais terrível ainda. O Padre Paulo, com sua fulminante espada, atirou-se sobre mim, bradando: Para ti já não há remédio. A Santíssima Virgem, sempre intercedendo por mim, asseverava que dessa vez eu me reconciliaria com Deus. Despertei com o mesmo suor e o mesmo espanto. Clareou o dia, pus-me a caminho e aqui estou. Haverá salvação para mim? Cálidas lágrimas deslizavam pelas faces do pecador arrependido. A contrição e o amor, unidos ao sangue divino do Cordeiro, restituíram-lhe a paz, juntamente com a segunda inocência. Disse ele ao levantar-se, jubiloso, dos pés do confessor: Meu padre, já que não me foi dado confessar-me com o Padre Paulo, suplico-lhe que relate ao mesmo o que acaba de ouvir, recomendando-lhe este pobre pecador. No primeiro encontro, disse o Padre Luís ao servo de Deus: Vossa paternidade aterroriza os pobres pecadores. E relatou-lhe o fato. Ó meu Deus, exclamou o santo humilhado. Não é esta a primeira vez que o meu anjo da guarda se reveste de minhas pobres feições. Fecha aspas. O poder sobre os elementos, que é o poder que os anjos também têm, né? Sobre os elementos da natureza. Isso é um poder angélico, normal, né? Satanás não dava tréguas ao servo de Deus. Quando ele devia pregar em campo aberto ou em praças públicas pela grande afluência de fiéis, o que não era raro, o inimigo de todo bem suscitava tempestades. Relatemos o seguinte fato. O grande missionário pregava numa praça de Santa Flora. O dia era belo. De repente, ouvem-se estampidos de trovões, escurece o céu, a chuva estava prestes a cair. O auditório quer dispersar-se. Ninguém se mova, aconselha Paulo, com voz vibrante. Isso é obra do demônio, irritado pelo bem que aqui acontece. Abençoa o céu com o crucifixo. No mesmo instante, cai violenta tromba de água, alagando os campos vizinhos, sem cair, contudo, uma só gota na praça. Inflamado de novo fervor, declarando querer penitenciar-se pelos pecadores, açoita-se com tanta violência que arrebenta a disciplina. Uma parte voa ao telhado de uma casa vizinha. Tomando então da corrente que tinha no pescoço, continua a flagelar-se, até que um sacerdote lhe arrebata das mãos o terrível açoite. Era assim que o ardoroso atleta de Cristo confundia o inimigo da salvação. Em viagem para Montalto, surpreendeu a noite no meio do caminho. Teve de abrigar-se com o companheiro numa hospedaria. Ao vê-los, alguém proferiu horrível blasfêmia. Interpelou imediatamente o servo de Deus. Traidor, que disseste? Poderias converter em sangue essa pedra? Bateu
com a mão direita na pedra. Levantou-a e ei-la a verter torrente de sangue. Tremendo, o blasfemo lançou-se-lhe aos pés pedindo perdão. No dia seguinte, confessou-se com o servo de Deus, prometendo sinceramente jamais blasfemar. Vejamos agora o poder de Deus ao castigar os pecadores resistentes à caridade do missionário. Em Pitigliano, 6 homens de ínfima camada social, escravos de inomináveis paixões, além de escarnecerem publicamente o pregador, reuniram-se numa farmácia próxima à igreja e, à hora do sermão, batiam fortemente com o malho numa bigorna. O barulho ainda infernal. Ninguém podia ouvir a palavra de Deus. Rogado a que cessasse o ruído e fechasse a farmácia durante as funções religiosas, o farmacêutico respondeu com insolência: "Que pretensão a desse padre? Diga-lhe que não a fecharei." Os demais alegaram que, estando em casa particular, fariam o que bem lhes parecesse. E continuou o barulho. Após breve oração, Paulo profetizou: "Miserável, não quer fechar a farmácia? Aberta ela permanecerá, mas não para ele." E prosseguiu: "Que tomem cuidado, caso contrário vão se ver com a cólera de Deus." O escândalo produziu deploráveis efeitos. Muitas pessoas abandonaram a missão. Paulo, aflito, anunciou que o castigo era iminente e terrível. O mais culpado entre eles sofreu a morte abjeta do ímpio Ário. Encontraram-lhe o cadáver em lugar imundo. Todos foram castigados com morte infame. O farmacêutico experimentou os reveses da fortuna. Reduzido à miséria, perdeu o estabelecimento. Este ficará aberto, mas não para ele. Ademais, toda a população foi castigada com mortífera peste que ceifou 700 pessoas. Ai dos apóstolos de Satanás que molestam aos apóstolos de Jesus Cristo. Em Magliano, 6 ou 7 pessoas resistiam à graça. Abre aspas, "Compadeço-me dos que desprezam a divina misericórdia", suspirava Paulo. "Cairão sob os golpes da divina justiça." Fecha aspas. Passados alguns meses, um morreu afogado, outro de uma queda, um terceiro assassinado. Todos, enfim, pereceram miseravelmente. Em Vetralha, uma mulher que não queria perdoar grave injúria recebida de outra senhora, não obstante os rogos e as lágrimas desta e os esforços de diversas pessoas enviadas por Paulo. Então, o santo resolveu ir pessoalmente à casa da ofendida. Apresenta-lhe o crucifixo, fala-lhe do perdão otorgado pelo Filho de Deus aos seus crucificadores. Tudo em vão. A resposta era sempre a mesma: "Não posso, não posso." O servo de Deus, repleto de Espírito Santo, pronuncia então estas terríveis palavras: "Já que não podes perdoar por amor de Jesus Cristo, ele também não te perdoará." Dias após, a infeliz mulher morreu repentinamente, tornando-se o seu cadáver tão horrendo que ninguém podia fitá-lo sem espanto. A santa missão é muitas vezes a última graça reservada aos pecadores. Em Capálbio, um homem vivia escandalosamente. Paulo empregou todos os meios para arrancá-lo daquelas cadeias criminosas. O pecador fingiu sincero arrependimento, mas, que horror, na noite seguinte recaiu no pecado. Passou dos limites. Na mesma noite, a divina justiça surpreendeu-o. O acontecimento deu margem a Paulo para que pregasse aquela noite sobre o inferno. A impressão foi profunda. Se os pecadores impenitentes eram castigados, Deus cumulava as pessoas generosas de muitas bênçãos. Acrescentemos aos fatos já narrados o seguinte:
ocorrido em Canepina e em Valerano ao mesmo tempo. Os castanheiros não produziram fruto naquele ano. A população que vivia desse produto estava consternada. Temendo o santo que esse desassossego impedisse os frutos da missão, orava e animava a todos. Abre aspas. Convertei-vos, meus irmãos, e eu, da parte de Deus, asseguro-vos abundante colheita. O povo confiou nestas palavras e não foi confundido. Nosso Senhor lhes recompensou a fé. Em Arlena, diocese de Montefiascone, uma senhora chamada Jerônima Ricci havia 3 anos ficara completamente surda. Não ouvia sequer o som dos sinos. O que mais amargava era não poder ouvir a palavra do santo missionário. Uma tarde, esperou à porta da igreja e, ao passar, cortou-lhe, às escondidas, partezinha da capa, aplicando-a aos ouvidos. O homem de Deus repreendeu-a severamente. Muito bem, ganhou alguma coisa com isso? A felicidade de ouvi-lo, ela pôde responder, porque recuperara a audição. A felicidade de ouvi-lo, né? Ela respondeu. Em Orbetelo, consumia-se em alta e prolongada febre uma menina de 12 anos. Paulo foi visitá-la. Consolou-a, asseverando que seu mal perduraria ainda por muito tempo, por ser de grande glória de Deus, mas recuperaria a saúde por um milagre. 15 anos esteve a pobrezinha entre a vida e a morte. Decorrido esse tempo, voltou o santo a Orbetelo, a fim de pregar outra missão. A enferma desejou ouvi-lo pelo menos uma vez. Para satisfazê-la, os pais carregaram-na à igreja, mas quase ao findar o sermão, caiu desmaiada. Temeram por sua vida. O santo missionário aproximou-se da moribunda, benzeu-a com o sinal da cruz e retirou-se. Prodígio. Instantes após, a menina estava radicalmente curada. A cidade toda chorou de comoção, vendo-a passar das portas da morte à saúde perfeita. Viveu ainda muitos anos e pôde narrar o milagre no processo de canonização. Eu vou parar por aqui a leitura. Esse capítulo é grande por causa das várias narrativas aqui que das várias histórias que o nosso biógrafo conta, né? Sobre os milagres, né? Notem que esses milagres, né, se intermeiam, não é, na biografia do santo, principalmente nas missões dele, né? E nas andanças dele, nas estradas, né? Nas estadas dele em lugares das missões, né? Então, isso tudo porque o nosso padre já narrou, né, as missões. Então, toda aquela narrativa biográfica, né, específica dos anos, né, agora a gente vai tendo uma certa visão do que ocorria no entorno dessas missões, né, nos momentos em que o padre estava em missão, né, falando para as pessoas, e o que estava acontecendo em torno dele, né, as pessoas que o procuravam, etc. Né? Essa característica do Padre Paulo como apóstolo dos bandidos, né, é uma característica muito interessante, não só do Padre Paulo, da sua missão, dos seus milagres, etc., mas também dos bandidos, né? E como que os bandidos podiam ser tocados no coração, né? Pela santidade do Padre, né? E o que nos deixa a pensar, né?
Bem, os bandidos, eles são sempre os mesmos, né? Em, em todas as épocas, né? A crueldade é sempre a mesma e a origem dela é sempre a mesma, né? E, e a gente fica pensando, né? O quanto poderia ser feito hoje de conversão de grandes pecadores, né? Estou falando dos grandes pecadores, se a igreja fosse tivesse autoridade, né? Não tivesse deposta a autoridade que ela tinha, né? Então, vocês imaginam, vocês comparem, né? ah, essa, essa santidade, essa maneira com que o padre Paulo falava aos bandidos, né? Cobrava deles as coisas, né? E, e fazia-os confessar, se arrepender, obviamente por causa da, da santidade, né? Então, a gente vê que as figuras mais cruéis, né? Mais assustadoras, né? Esses bandidos, eles existem hoje aos montes, né? Mas até essas pessoas, né? Têm a capacidade de identificar a santidade, né? E se converter, né? É que hoje não há mais a outra parte, né? Há a bandidagem, como sempre houve, mas não há santidade, né? Então, hoje há, vocês sabem, as tais pastorais de presos, né? Mas se vocês imaginam o que ocorre nesse negócio, né? Hoje há ainda figuras, né? Dos, no mais das vezes desprezíveis, né? Que se dizem importar com os pobres, com os viciados, né? Tem aquele padre lá em São Paulo, né? O padre lá da Cracolândia, né? Que se envolve aí em escândalos e mais escândalos, enfim. Esse padre é que quer fazer algum tipo de trabalho com os pobres marginalizados, bandidos, etc. Né? É como se esse tipo de iniciativa, né, mais estimulasse a, os criminosos ou esses coitados, né, homens degradados, a continuarem a fazer a mesma coisa, né, a não mudar de vida. Né? Então, não é que hoje os bandidos são inconvertíveis, né? Que o coração é tão duro hoje que não haja uma possibilidade de conversão. Não, o coração humano é o mesmo sempre e capaz de todas as crueldades possíveis, né? Quer dizer, nós também, né? Temos o mesmo coração do bandido. A crueldade está nele, né? E a qualquer momento pode, Deus nos livre, né? Irromper, né? Mas o que não há é a outra parte, né? A santidade. É a santidade que demanda a conversão, né? Conversão à única igreja que salva, né? E a gente vê isso para tudo quanto é lugar, né? Nesses movimentos sociais, movimento pró-vida, etc. Ninguém está demandando conversão, né? Então, a primeira coisa que o padre Paulo exigia era o arrependimento e a conversão, né? Antes disso não há nada, né? O arrependimento e a conversão é a solução de todos os problemas. Todos os problemas sociais, políticos, comunitários, familiares, pessoais, né? Então, a igreja perdeu isso, né? De vista, né? Então, Padre Paulo, quando chegava com o crucifixo e se mostrava como ele era e como o crucifixo era, simplesmente a demanda é a seguinte: ajoelha, converte-se, arrependa-se, né? Então, primeiro é conversão e arrependimento. Depois é o perdão, tá certo? Depois é a retificação da vida, né? Então,
Hoje não há mais isso, não há mais essa ideia, né? De que fora da igreja não há salvação, né? Então há vários caminhos, né? Então a pessoa pode continuar o que ela está fazendo e ser salva, né? É o que acreditam, né? Então é uma pena, né? A gente vê tanta gente cruel, né? Sendo convertida, né? E obviamente sendo esses homens se tornando homens tementes a Deus, né? E hoje a quantidade de gente que... Então, qual que é a solução para a segurança pública, né? A segurança pública é um tema muito engraçado, porque toda eleição, né? Há aqueles políticos que se dizem preocupados com a segurança pública, né? Então, qual é o problema? Qual é a solução para a segurança pública? Arrependimento e conversão. É só isso. Qual que é o problema, a solução para os problemas econômicos? Babá. Conversão e arrependimento. Qual é o problema para conversão e arrependimento? Não há nenhum problema que isso não resolva, né? E, portanto, é o que o padre Paulo acreditava, é o que ele praticava e os resultados que ele obtinha eram simplesmente porque ele estava usando o método correto, né? E a sua santidade ia na frente, né? O seu anjo da guarda às vezes ia na frente, né? Então, todos os problemas do mundo... Chesterton dizia que a Igreja Católica tinha solução para todos os problemas passados, presentes e futuros. Não havia problema humano que a Igreja não pudesse resolver ou não tivesse já a solução. E a solução é essa. Ele estava certo. Né? A solução é essa. Então, E é por isso que a decadência da igreja no mundo é responsável pela situação do mundo, né? E isso é de lamentar muitíssimo, né? A situação do mundo por causa disso, né? Mas eu queria então ouvir comentários e observações, se houver, dessa parte da leitura de hoje. Oi, professor. Opa! Sempre estou aqui. Opa! Depois disso tudo que você falou, aí a gente vai lá no aquele classificado do São Vicente Palotti. No primeiro item, se eu não me engano, diz lá: o único mal é o pecado. É o único mal é o pecado. Então, o senhor analisou muito é no bem. primeiro. Não é no primeiro. Você errou. Qual que é? Tá aqui o classificado. Olha! Não, você falou que o único mal é o pecado? É o terceiro. É o terceiro? Quais são os dois primeiros? Nosso único fim é a glória de Deus e a salvação da alma. Isso. Nosso único passo à frente é a morte. O nosso único passo é a morte. Eu pensava que você não contrário. Isso. Você está errado. Errou. Ainda bem, fiquei deliciadamente. Você achou, né? Você achou que eu não estava com ele aqui, né? Nossa, não, pensei que se eu guardasse a carteira, tirasse de vez em quando para meditar ou pensar alguma coisa assim. Tá no missal. Mas eu, né? Vamos. Muito tá no bem. Missal. Muito bem, professor. Porque esse aí é o primeiro, né? Esse item 3 aí, então, vamos corrigir aí. Obrigado pela errata. É o único mal pecado, né? Então, isso me fez lembrar também, uma vez eu estava lendo. Às vezes eu vejo tem algum vídeo que eu vou lá assim, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver os comentários a respeito dele, para ver a respeito do que é. Aí tinha uma mulher que falava assim, a minha família, no comentário, minha família era assim, meus filhos me tratavam assado, meu marido me pirraçava, fazia aquilo,
já me traiu, não sei o que, não sei o que. Aí, eu ouvindo essas palavras do padre aqui, eu comecei a pensar, comecei a revisar minha vida, comecei a mudar, e enquanto eu mudei, tudo mudou. Meu marido passou a me tratar melhor, parou de ficar dando saltinhos de cerca, meus filhos começaram a me tratar bem, eu mudei, tudo mudou. Ou seja, essas pessoas estavam reagindo mal a ela, Uhum. né? Elas não eram más, mas elas reagiam mal a ela. Assim, não eram más assim, no sentido de não partia de iniciativa delas. O mal, na verdade, estava partindo de iniciativa dela. Uhum. Não teve habilidade, não teve, vamos dizer assim, habilidade para lidar com aquilo, preparo para lidar com aquilo, como a grande maioria das pessoas que hoje cismam em formar uma família, elas estão nesse estado, né? Uhum. Então, elas fazem besteiras, os outros reagem mal e fica aquele ciclo vicioso, né? Aí a outra, por sua vez, reage também mal com o mal, né? Reagindo com o mal a essas atitudes e fica aquele ciclo infindável de hostilidades, né? Então, é exatamente isso. É o pecado, é o único mal, ele tem que ser arrependido, confessado. As pessoas precisam aprender exatamente o que é bom, precisam aprender a amar a Deus e assim amar ao próximo, né? Ver a pequenez das coisas aqui, né? Nos outros aí do São Vicente Palocci tem, né, exatamente o que se deve dar importância, né? O que se deve temer, o que se deve amar, o que se deve contemplar. Daí não, uma das contemplações. A contemplação é melhor que tem, é um dos itens aí. Aliás, eu vou dar um jeito de decorar, vou criar vergonha na cara, vou decorar isso aí, viu, professor? É a contemplação da paixão de Cristo, né? Como São Paulo da Cruz fazia. É o número É um amor. 9. A única Isso. contemplação é a paixão de Cristo. Isso aí é um resumo de que tem que guiar a nossa vida cristã. É. Né? Eu achei esse resumo fantástico. Não, isso é impressionante. Não é? E aí tem também, né, o praticar misericórdia, é a forma, eu acho que é o último item, é a forma mais simples, mais fácil, mais direta de atrair a misericórdia de Deus, né? Ou seja, o Padre Paulo, São Paulo da Cruz, né? Pelo Padre Paulo Ricardo. São Paulo da Cruz já deu o exemplo aí das pessoas que ele, né, pedia para perdoar, como essa senhora aí, e ela não perdoou, então ela não teve a boa vontade, a misericórdia de Deus com ela também, né? É o doai-nos nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Né? É o coração endurecido, né? Exatamente. E falando em coração endurecido, o São Paulo da Cruz com os bandidos fez um sucesso, né? Ele que era capaz de amansar até os bichos, né? Haveria de amansar também esses bandidos, né? Claro, claro. É impressionante isso, né? Porque... E como que esse apóstolo, né? É como Nosso Senhor falou, né? Eu vim para os pecadores, né? E o apóstolo, Sim, ele vai para os piores, né? Ele se sim, dedica aos piores mesmo, à escória, né? isso. Tem que ir atrás deles. Exatamente. E a igreja faz isso hoje, né? Que é a pastoral dos presos, a pastoral do não sei o quê, a pastoral do não sei o quê, entendeu? Mas eles empurram aquela espiritualidade pós-conciliar fajuta, né? É. Tipo, um bom mocismo aí, fajuto aí, que é... Aí o cara assim, é grande coisa. O Não, bandido falou assim, eles grande acham coisa. ótimo, né? Porque eles batem papo lá com o padre e continuam do mesmo jeito. Continuam Não na muda mesma nada. vida. Continuam fazendo coisa errada lá dentro, vão sair dali, vão continuar levando a vida de sempre. Porque não tem uma radicalidade, né, na coisa. Tá todo mundo hoje em dia gosta de ser moderadinho. Não vamos ser tão extremistas. Na verdade, os santos eles não tinham mesmo medidas, né? Eles eram radicais, radicalmente, né? Ou seja, eles iam na raiz da coisa, eles estavam enraizados realmente Não tinha naquilo. respeito humano, né? Tinha respeito humano. Exato. Não tinha. Tinha. Deixa eu ver que tinha mais alguma coisa a dizer. Não, mas eu gostei também de ver esses ex-impenitentes, né? Incluindo os bandidos, o militar lá, as mulheres de má vida, etc, etc, etc. Impressionante. Tem muita gente
se diz do bem aí que não tem essa sensibilidade, né? Não, e Com essa humildade, né? De pedir. humildade, isso. É. Né? Ainda mais os bandidos. Aquele cara batendo com a pedra no peito, né? Aquilo, enfim, publicamente, né? Uhum. Esses esses penitentes públicos sempre me impressionaram muito. Sim. É, Com pedra a, bater no peito. a Bem, coragem, né? A coragem, porque a penitência é, pública é uma coragem imensa, né? exatamente. É. Eu achei impressionado com esse pessoal todo aí, viu? Que o povo que se diz de bem tá lá de véuzinho ou de terninho lá na missa. Opa, todo Né? lavadinho, de banhozinho Lavadinho, tomado, perfumadinho, ó, cabelinho, com aquela testa ondiozinho. bem sem óleo Ah, nem nada. Para mim, a isso. coisa mais fantástica é isso, viu? É, assim, Ah, não, é claro que a gente tem que se apresentar a Deus limpinho, né? É, ah, exteriormente e interiormente, né? Mas principalmente interiormente, mas, interiormente, né? é, Mas principalmente exatamente. interiormente. É. Porque isso também é aquela coisa do brasileiro, né, professor? O brasileiro, eu tenho uma teoria, né? Eu não sei se seria uma coisa certa, mas eu acho que a ausência de figura paterna ou de influência dessa figura paterna, ainda que ele esteja fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, na vida familiar brasileira, ela gerou um povo efeminado. Inclusive os homens, nesse sentido, dessas frescuras de banhozinho tomado, cheirosinho, roupinha bonitinha, tudo combinadinho, lá, É. lá, 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 entendeu? Aí, quer dizer, é um povo que muitas vezes está mais prestando atenção, mais preocupado com a apresentação do corpo do que a apresentação da alma, muitas É, vezes, né? é. Cheio de vaidadezinhas, de E bobeirinhas. isso indo à missa, né? Que é lá que você encontra com o Isso, seu Criador, né? isso, né? Sem contar os que não vão, né? Que aí Não, aí é. Mas além de cura de todos. o brasileiro tem uma atração por terno, né? Que é vestimenta de protestante maçom. De deputados corruptos, né? De É, juiz safado, presidente é, ladrão. Eles todos usam isso aí. é engraçado isso, né? Porque é tido como uma Um pouco coisa de. fina, né? Uma coisa Ah, apresentável. É, eu acho isso terrível. pois é. Enfim, Uniforme de bandido, né? maçom e protestante. Eles é que inventaram essa porcaria, pô. É. Eles é que inventaram esse negócio, pô. Assim, a Idade Média não existia terno, né? Exato. A Renascença é que inventou essa porcaria, esses calvinistas, sei lá. É. É uma coisa terrível. E tem a turma do terninho, né? Na missa sempre Tem, tem, tudo né? terninho. Tem a turma do banhozinho tomado, cabelinho molhado. Quer dizer, Inclusive, isso. Ah, inclusive os diga. jovens, né? Os jovens de terninho lá Também são tem. muito interessantes. Tem um lá que na catequese do ano passado eu chamava ele de maestro, porque ele vinha tão alinhadinho, parecia o maestro de orquestra, né? Quando chega Sim. assim, né? O primeiro violinista. Cantor de ópera. Ah, sim, também. Não, tinha um outro lá que também de terninho, eu falava assim, esse aqui é o nosso tenor aqui, né? Exatamente. Se fosse mulher, seria prima dona, né? Então teria o É. nosso tenor aqui. Então chega, o pessoal levando fica de pé, bate palminha, né? Faz uma mesura e tal. Depois Bom, a gente. professor, Imagina se a gente encontra ele, esse mesma pessoa, né? ah, No meio de semana aí, nas quebradas da vida, o que será que ele estaria usando, hein? é desse É, jeito, professor, é desse jeito. Mas era é. isso, só um nível desconecta a gente aqui. Muito obrigado aí. Obrigado a você, meu caro. Mais alguma observação, algum comentário? É, então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.